que nós tenhamos mais noção da graça de Deus em nossas vidas, de quanto essa graça é derramada de maneira abundante sobre nós, até mesmo antes de termos ao Senhor Jesus em nossas vidas. A graça dele era derramada constantemente, cuidando de nós, nos livrando do mal, nos fazendo perceber em uma ocasião ou outra a graça dele em nossas vidas, o cuidado, o poder dele. Que nós possamos ter mais consciência dessa grandiosa riqueza da graça de Deus em nossas vidas, principalmente depois de sermos salvos. Nossa meditação de hoje tem por tema isso, a riqueza de Deus, a riqueza da sua graça em nossas vidas. Para isso, vamos meditar em Efésios capítulo 1, versículo 7. O texto nos diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aqui nós percebemos, obviamente, que esse versículo está conectado com o versículo anterior, que diz: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, já demonstra aqui a graça de Deus na sua vida, nas nossas vidas. Deus derrama a sua graça, nos faz poder participar do louvor da glória de sua graça, que ele nos concede de maneira gratuita em Jesus Cristo, como é colocado aqui, no amado. E é nesse amado, nesse que nos salva, nos redime, que o versículo 7 começa, no qual está fazendo referência ao no amado, a Jesus Cristo. É neste Jesus que veio, encarnou, o Deus Filho, que nos traz a vida, que nós temos a redenção, no qual temos a redenção. Se você acompanhou os outros devocionais, você já está percebendo que Paulo enfatiza muito a grandiosidade da obra de Deus em nossas vidas. E essa obra feita através de Jesus Cristo. Nós vamos perceber isso de muitas formas. Nós percebemos no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E no final do versículo ele diz, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. No versículo 5, da mesma forma, por meio de Jesus Cristo. No versículo 6 também, concedeu gratuitamente no amado. E aqui também no começo do versículo 7, no qual temos a redenção. Só há este caminho para termos a vida verdadeira, para sermos redimidos, para participarmos das bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Jesus Cristo. Só há esse caminho para nós podermos viver, pelo qual nós podemos caminhar e participar do bom propósito de Deus para nós, segundo a sua própria, infinita e boa vontade. É nele que nós temos a redenção. Antes, participando das coisas pecaminosas, da natureza terrena, do velho homem, agora somos redimidos. Não pertencemos mais àquela vida pecadora. Não pertencemos mais àquelas práticas do velho homem. Nós fomos redimidos em Jesus Cristo. Além disso, o versículo ainda nos diz, pelo seu sangue, demonstrando que a maneira que aconteceu foi pela morte de Jesus Cristo. Nós devemos crer que a morte dele naquela cruz levou sobre si os nossos pecados. E como é dito também em Romanos capítulo 6, se nós morremos com Jesus, com ele também ressuscitamos para uma novidade de vida. É pelo sangue dele, sua morte, que nós temos a vida. É um paradoxo, o paradoxo da graça, da fé. Pela morte do justo, nós vivemos em justiça. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Além disso, o versículo ainda diz, a remissão dos pecados. Em Jesus, nós somos redimidos pela sua graça e nele também nós temos a remissão dos nossos pecados. Nossos pecados da vida anterior estão perdoados. Quando confiamos em Jesus, quando confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. A fé em Jesus Cristo, a confiança nele, nos torna santos, não sem pecado, mas santos separados do pecado, de maneira que nós podemos, todas as vezes que pecarmos, confessar a Jesus nossos pecados, nos arrependermos e pedirmos perdão, e ele nos perdoa. E o caminho que tornou isso possível foi justamente a morte dele na cruz, a remissão dos nossos pecados. A parte final do versículo ainda nos diz,
segundo a riqueza da sua graça. Deus derramou o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo, para que ele morresse por nós, segundo a riqueza da sua graça. Às vezes desconfiamos da riqueza da graça de Deus. Talvez as circunstâncias da vida não apontem para essa verdade. Talvez nossas mentes estejam muito fechadas para essa realidade da grandiosa graça de Deus. Talvez não estejamos vivendo por fé completamente, para percebermos quão grande é o nosso Deus e quão grande é a sua obra em nossas vidas. Segundo a riqueza da sua graça. É segundo essa graça que ele distribui ricamente, que ele enviou Jesus Cristo, que nós podemos crer nele. Ao olharmos para as circunstâncias, lembremos, Deus continua derramando sua graça de maneira rica, abundante, pois ele continua a demonstrar a obra salvífica de Jesus Cristo, a redenção através do Senhor Jesus Cristo. Sempre que nós pensarmos que talvez Deus não esteja olhando para nós, que nossas circunstâncias são muito difíceis, devemos lembrar que Deus nos deu a Jesus Cristo, seu próprio Filho, o Deus Filho, e por meio dele nós temos a vida eterna. As outras coisas, o que são comparadas a isso? Comparadas ao ganho eterno, o que são as circunstâncias dessa vida? O apóstolo Paulo em Filipenses diz que considerou todas as coisas como refúgio, como algo inútil, se comparadas com a graça de Deus, se comparadas com o amor de Cristo. Da mesma forma, nós devemos fazer. Devemos olhar para a graça dele, que se derrama de maneira rica em nossas vidas. Deus, que é eterno e infinito, ele se limitou por um breve tempo para nos dar a vida. Será que isso não merece o nosso agradecimento? Será que essa atitude não merece o nosso eterno amor e dedicação e serviço a esse Deus? Com certeza devemos buscar viver para ele. Então, quando também estivermos desanimados, lembremos, Deus continua a derramar sua infinita riqueza da graça em minha vida. Então eu devo responder a isso, servindo, amando, tendo Ele como prioridade em minha vida, tendo comunhão com Ele. Só assim nós podemos experimentar cada vez mais dessa grandiosa graça, dessa graça derramada de maneira abundante. Pense sobre essas coisas, aplique em sua vida, e que Deus te abençoe.